Gênesis capítulo 16, e nós então vamos continuar aqui acompanhando a vida de Abrão, ele que é o primeiro patriarca e tem a sua grande importância para o desenvolvimento e o desenrolar da história bíblica, especialmente como aquele que vai dar na sua linhagem a linhagem do Messias, a linhagem de Jesus Cristo, a partir dos patriarcas, né? Nós sabemos que nós temos Abraão, Isaque, que é o filho herdeiro, e depois nós temos Jacó e Esaú, mas também Jacó, aquele que nasce segurando o calcanhar de Esaú, vai dar a sequência da linhagem, e dali nós temos as 12 tribos, das quais, entre as 12 tribos, o filho escolhido para dar a origem, ou que vai dar a sequência na linhagem messiânica, é Judá. Nós temos aí algumas razões para que não sejam nem Rubem, nem Dan, nem Naphtali, que são agora foi Levi. Fábio, me ajuda aí, Fábio. Você que é o homem do Velho Testamento, os 3 primeiros filhos, né? Eu sei que é Rubem, é o mais velho. Depois acho que é a história lá de quando eles matam, né? Acho que é Levi e irmãos, deu branco aí a cabeça. Simeão, né? Simeão e Levi, acho que é isso. Então tá bom, então Simeão e Levi, muito bem aí, né? E aí Judá é o quarto, né? E nós temos as razões porque seria o primogênito, né? Rubem que daria a linhagem, mas Rubem ele deita com as concubinas lá, a concubina de seu pai, e aí ele perde também esse direito, digamos assim. E depois Simeão e Levi, que seriam na sequência, eles matam, né, aqueles homens, quando eles têm aquele estupro, né, da sua irmã. E também nas bênçãos que Jacó vai dar aos seus filhos, ele vai dizer: olha, vocês são homens que derramaram sangue. E aí a sequência é Judá, né? E é a partir da linhagem de Judá que virá o Messias. Embora Judá também tenha uma história não tão bonita assim para dizermos que seria o melhor exemplo para ser seguido, né? Muitos esperam, talvez olhando, José seria o grande nome aí, né? Mas não é Judá, aquele que teremos a linhagem do Messias. Mas tudo começa aqui com este homem Abrão, o pai da fé, que nós vamos ver mais uma história dele hoje, mais uma narrativa da vida de Abrão, que não é das melhores, não é das mais bonitas, e que causam problemas até hoje. Nós vamos poder ver um pouco sobre isso. E nós, semana passada, passamos aí pelo capítulo 15, o Odir pregando, mais um encontro de Deus com Abraão, um encontro que veio fortalecer Abrão diante do que ele havia vivido em quase uma década, desde que ele havia saído para atender o chamado de Deus. Temos um diálogo longo, né, com vários detalhes revelados ali a Abrão sobre seu chamado e a aliança do Senhor com ele. E além das promessas nesse encontro, que são reafirmadas, há um ritual, um pacto, uma aliança, na qual o Senhor reafirma o caráter incondicional da sua aliança com Abrão. E quando é incondicional, quem realiza é Deus. Deus é quem realiza o pacto, Deus é quem cumpre o pacto, Deus é aquele que vai ser fiel àquela aliança. Então é um pacto que não será quebrado, porque ele é incondicional, ele é de Deus para com Abrão. E na verdade também já mostra que Abrão não tem participação, embora os pactos naquela época eram divididos, cada um tinha a sua parte. Mas ali fica claro que Deus escolhe ele ser aquele que vai cumprir integralmente o pacto com Abrão. E então nós temos esse encontro de Deus com ele, mostrando essa aliança que ele fez e com a descendência dele, prometendo uma extensão de terra desde o Egito até a região do Iraque moderno hoje, né? Pensando no Egito e no Iraque, aquela região, se você depois
visualizar no mapa, ou tiver um mapa, você procura o Egito e procura o Iraque. É aquela faixa de terra ali que Deus está mais uma vez se comprometendo a dar a Abrão e a sua descendência numerosa. E no texto de hoje o cenário muda novamente. Mais um relato negativo sobre Abrão, algo que já vimos no episódio vindo do Egito, e mais uma vez tem a ver com o Egito. Mais uma vez tem a ver com talvez uma escrava que veio do Egito junto com Sarai, que é Agar. E é essa história que nós vamos ver. E mais uma vez, irmãos, o objetivo de mostrar essas realidades é que homens de fé não são heróis perfeitos, não são santos absolutos. Pessoas como eu e você, cujos erros são registrados também para nos alertar sobre a nossa própria natureza e como isso influencia o nosso relacionamento com Deus. Vamos para o texto, Gênesis capítulo 16, versos 1 em diante. O texto sagrado nos diz: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: você continua a ter o controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que, de tão numerosa, não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê, por isso aquele poço se chama Beer Lahai Roi, fica entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão o chamou de Ismael, o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque introduzimos esta palavra e também pudemos ler agora este texto. Pedimos que o Espírito do Senhor nos conduza para entendê-lo, de modo que sejamos ensinados, edificados e transformados, e aprendamos a olhar para estas verdades, o quão é importante sabermos tomar as decisões corretas e decisões que agradam ao Senhor. Pai, nos ajude no entendimento da Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, nessa noite então vamos olhar que a substituição da fé pelas soluções humanas pode gerar problemas a curto e longo prazo. A substituição da fé pelas soluções humanas pode gerar problemas a curto e longo prazo. E nós vamos ver isso de 3 maneiras. As soluções humanas substituem a fé expondo limitações. As soluções humanas produzem problemas expondo pecados. E as consequências das soluções humanas são misericordiosas,
misericordiosamente socorridas por Deus. A confiança na promessa divina cede espaço à engenhosidade humana à medida que a fé vacila. No conflito entre a vontade de Abrão e Sarai e o soberano adiamento da promessa de Javé, que impõe a presença do fracasso na fé daqueles que deixaram de confiar completamente nele. Isso fica claro nesse texto. Havia ali uma promessa. Deus prometeu um filho a Abrão. Deus prometeu que lhe daria um descendente, que esse descendente seria como as estrelas do céu e como os grãos de areia no mar. Deus fala a Abrão: eu vou lhe dar um descendente. Mas passam-se alguns anos, passam-se aproximadamente 16 anos desde essa promessa, 15 a 16 anos, e nada acontece. Abrão continua sem filho, sua virilidade está acabando, o seu tempo para ter filhos está terminando. Sarai continua estéril, o filho não vem, a situação continua complicada na mente dele. E então há uma engenhosidade, uma ideia mirabolante. Já que Deus não cumpre o que promete, então eu vou dar uma forcinha para Deus, então eu vou dar uma ajudinha para Deus, então eu vou dar um pouco de, talvez ele queira que eu faça isso. E é essa mais ou menos a ideia que Sarai tem junto com Abrão. Essa esterilidade prolongada de Sarai a induz a racionalizar a promessa e encorajar Abrão a formar para eles uma família por meio de sua serva egípcia. Consequentemente, irmãos, então a tentativa engenhosa de Sarai para evitar o adiamento da promessa divina é o conflito na família da fé. E a volta de Agar ao serviço submisso à casa de Abrão, depois de ter sido abençoada por Javé, sua forma de manter visível o fracasso na fé àqueles que deixaram de confiar completamente nele. Então hoje, esta parte da história de Abrão, volta a afirmar, vai nos ensinar a substituição da fé pelas soluções humanas pode gerar problemas a curto e longo prazo. Como somos vulneráveis ao impacto das circunstâncias, do tempo que demora, da pressão das pessoas, além da pressão dos nossos próprios desejos e inclinações. Abrão, Sarai e Agar eram assim como nós também. Diante da demora da realização da promessa de Deus, Sarai resolve dar, como eu disse, sua ajudinha, seu jeitinho. Certamente Abrão havia comunicado o que Deus havia falado no acontecimento do capítulo anterior. E diante dessa sugestão que Abraão fala de Eliezer, o seu servo, devesse ser se tornar o seu herdeiro, talvez isso tenha mexido um pouco com Sarai, talvez isso tenha levado ela a racionalizar e pensar o que podemos fazer para que nós tenhamos um filho, e esse filho venha a ser o herdeiro, e não Eliezer, que foi a sugestão que Abrão deu para Deus naquela conversa. Embora Deus tivesse falado que não seria Eliezer, mas há a demora, as coisas não acontecem, há uma preocupação, há um medo de que não vá acontecer. Então, Deus tinha deixado claro que haveria um filho legítimo de Abrão. Então Sarai fala: bom, de mim não vai ser, eu não posso ter filhos. Enquanto Abrão falha em cena, ele irá ceder à pressão de sua esposa e falhar em ser a voz guia de sua casa. Em meio a tudo isso, temos Agar, a serva de Sarai, uma egípcia, que ocupava uma posição privilegiada na estrutura social daquela pequena comunidade liderada por Abrão. Ela era uma ajudante próxima de Sarai, era alguém que estava ali por perto. Então nós vemos que, em primeiro lugar, as soluções humanas substituem a fé expondo limitações. Versos de 1 a 4, na parte A, nosso texto mostra no seu início o cenário onde toda a trama e o drama irá se desenrolar. O verso 1, temos Sarai com duas descrições. Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos.
Ela era mulher de Abrão e ela era estéril. Essas informações já eram conhecidas, mas é de costume literário de Gênesis e até de outros livros ser repetitivo. Gênesis 11:30 já fomos informados que Sarai era estéril e não tinha filhos. A forma aqui, contudo, é colocado no texto parece apontar para um sentimento de culpa por parte de Sarai. Era como se ela se culpasse de não poder dar um filho a Abrão. Mas isso não faz sentido, pois não é algo que uma mulher pode ligar ou desligar como quiser. Ela é engravida ou não por causa de diversas situações, mas principalmente por causa da vontade de Deus. Deus é quem guia todas as coisas. Deus tornando uma mulher estéril ou lhe dando 10, 12, 15, 20 filhos, é Deus quem guia todos esses acontecimentos. Sarai parecia um pouco se sentindo culpada por aquilo. Os versos 1 para o 2 introduz Agar, a serva egípcia de Sarai. E o Egito é exatamente o local do fracasso de Abrão no capítulo 12. E foi ali que possivelmente Abrão tenha adquirido Agar, ou levado quando ele foi expulso do Egito, com servos, servas, bois, jumentos e tantas outras coisas. Falou: leva Agar também, pode levar, ela é serva aí da mulher que eu tinha levado para, o faraó tinha levado ali para fazer parte do seu harém, e tinha talvez dado uma serva para ela. Falou: leva ela também, pode ir embora, eu só quero que vocês desapareçam da minha frente. E foi lá no Egito que tudo começou. E mais uma vez, está aqui o Egito na vida de Abrão. Assim Moisés percebe um toque da soberania de Deus e liga os dois fiascos na vida de Abrão ao Egito, fazendo a referência para os israelitas, os primeiros a ler o texto. O Egito era o lugar onde eles haviam acabado de sair. Ele está lembrando também aqui, irmãos, lembrem que Moisés, o autor desse texto, é o libertador do povo de Israel, tirando o povo do Egito. Veja como há uma ligação geral aqui. E quando Moisés está terminando de escrever Deuteronômio, ele não termina de escrever porque ele morre antes do fim. Possivelmente aí Josué tenha feito o final do livro de Deuteronômio. Há outras opções aí também, ou Josué e Caleb, ou mais alguns ali que fizeram ali o compêndio, a parte final, e não sei como eles souberam da morte de Moisés, ou de como Moisés foi sepultado por Deus. Deus os revelou para fazer a conclusão daquele livro. Mas aqui eles estão para entrar na terra prometida, e Moisés escrevera tudo aquilo e está lembrando o povo de tudo que acontecera desde a criação, os patriarcas, a entrada do povo no Egito, a saída do povo do Egito e toda a sua peregrinação até a terra prometida. E lá em Deuteronômio chamado de segunda lei, porque na verdade Moisés está recordando o povo tudo que tinha acontecido em Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. E Deuteronômio não é uma nova história, mas é uma recordação de todos aqueles 38 anos mais ou menos que eles já tinham passado no deserto, 38, 39 anos, e falaram: vocês vão entrar na terra prometida, eu não vou, mas vocês vão. Então deixa eu lembrar-lhes de várias coisas. E mais uma vez eles estão saindo do Egito, e toda aquela lembrança de tudo o que havia acontecido no Egito, e o Egito já era um problema na vida dos israelitas lá com Abrão, depois com Agar e tantas outras vezes. Na verdade nós temos muitas vezes o Egito como uma lembrança do pecado, uma lembrança do lugar do mal, uma lembrança do local onde não devemos voltar, porque lembra que os judeus ali, os hebreus no deserto, falam: que saudade do Egito. Lá nós tínhamos alho, lá nós tínhamos pepinos, lá nós tínhamos cebola, lá nós tínhamos uma carninha de vez em quando, lá nós tínhamos e lá. Ou seja, é como o pecado que às vezes as pessoas sentem saudades e falam: olha, mas era tão bom porque lá eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu percebi aquilo. Mas aqui nesse deserto é só esse maná, esse pão com gosto de coentro aí, outras coisas. Mas a Andressa não ia gostar muito de comer esse pão não, mas estava lá só aquele maná e só aquela água que às vezes vinha, às vezes não vinha, e o povo
Mas Deus era o que estava providenciando todas as coisas. Deus é o Senhor que providencia todas as coisas. Deus é o Senhor soberano que guia todas as coisas. Então o Egito aqui tem muita importância. Então, quanto a Agar, a proposta de Sarai é simples, e é comum, um acordo comum daquela época. Não era uma ofensa para Agar, mas era uma oportunidade, na verdade. Quando uma mulher não podia ter filhos, era uma grande vergonha na sociedade da época, e para diminuir essa vergonha, ela poderia oferecer sua serva em lugar de si para o seu marido, e depois aquela criança receberia a posição de filho herdeiro, como se tivesse sido gerado em seu casamento. Na verdade, ele deveria, embora nascer de Agar, ele seria filho de Sarai, oficialmente. É a mesma coisa que fariam Raquel e Lia posteriormente na relação com Jacó, neto de Abrão, com as suas servas Bila e Zilpa. O que nós podemos já pensar até aqui, irmãos? Aqui nós temos um daqueles exemplos no qual a Bíblia está narrando um fato e não concordando com ele. Apesar de ser costume cultural da época, isso não torna algo certo diante de Deus. Em outras palavras, algo ser aceitável em nosso tempo não o torna aceitável ou correto diante de Deus. Cristãos devem julgar a cultura mutável dos homens pela verdade imutável de Deus. Às vezes as pessoas querem fazer da cultura o seu local de vivência. A nossa cultura diz isso, então não tem problema. Tem, não importa a cultura, importa o que a Bíblia diz, importa o que as Escrituras ensinam. Se a cultura vai contra as Escrituras, eu fico com as Escrituras e não com a cultura local. O erro de Abrão aqui é a falha em procurar. O erro de Abrão aqui é a falha em procurar a Deus antes de tomar uma decisão importante. Abrão não vai a Deus para saber se aquilo era correto. Ele já possuía a garantia de Deus de que um filho seria gerado por ele e seria seu herdeiro. Mas ainda assim Deus nunca havia lhe dito para tomar a situação em suas próprias mãos. Deus nunca tinha dito a Abrão, falou, olha, dá seu jeitinho. Não, ele falou, eu vou te dar um filho. Abrão não vai buscar a Deus para saber se era aquela vontade dele. Mas outra coisa errada na proposta de Sarai no verso 2. A fala de Sarai é, já que o Senhor me impediu de ter filhos. Ela torce a verdade dos fatos para justificar a sua oferta a Abrão. Deus havia, claro, lhe impedido de ter filhos até este momento. Mas o mesmo Deus que havia prometido que a descendência dele seria numerosa, em momento algum, ele havia excluído Sarai dessa promessa. Então, Sarai, como muito comum nós fazemos, ela também faz. Ela culpa a Deus pelo seu problema. Manipular a verdade dos fatos para justificar nossa incredulidade, irmãos, é uma péssima decisão. Além de abrir nossas vidas para todo tipo de consequência. Algo marcante ainda é um tão curto texto, mas uma dica que Moisés nos deixa. Ele é um excelente escritor e no final do verso 2 ele diz que Abrão atendeu a proposta de Sarai. Literalmente, Abrão deu ouvidos a Sarai. De forma impressionantemente semelhante com Gênesis 3:17, que Deus repreende a Abrão dizendo, o homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore a qual eu lhe ordenara que não comesse. Há uma clara ideia mostrando o que Eva fez e mostrando o que Sarai fez. E como os homens reagiram diante dessas propostas. Nos dois casos temos, tanto com Eva como com Sarai, ele deu ouvidos à sua mulher. Não que a mulher não possa falar, irmãos, não que a mulher não possa dar algum palpite ou direção junto com o marido dentro do lar, mas a decisão clara que as Escrituras mostram, o responsável claro pelo lar. Nós já falamos isso aqui quando pregamos em Efésios, já falamos isso aqui em Gênesis, quando falamos de Eva e Adão. Naturalmente, irmãos, que quem é o cabeça do lar é o marido.
Quem guia o lar é o marido. É ele quem dá a direção. Ele é quem dá a direção. Conheço um pastor que ele falava, não deve falar até hoje, se você quiser convencer os homens de alguma coisa, convença primeiro a mulher, não é? Não é certo. Não é assim que funciona. Não é esse o plano bíblico. Não é esse o plano bíblico. Quem dá a direção no lar é o homem. Ele é aquele que Deus escolheu para isso. Estou falando naturalmente, né, irmãos, de uma família que a família completa, né? Temos casos e sabemos que às vezes a mulher vai ter que tomar a direção porque ela está só, né? Mas quando há o marido e a mulher dentro do lar e os filhos, quem dirige o lar é o marido, quem guia o lar é o marido. Jovens aí vão casar ainda, sejam homens de verdade dentro dos seus lares. E ser homens de verdade não é homens que mandam, que são ditadores dentro do seu lar. Não é isso. Mas homens que conduzem o lar na sabedoria do Senhor. Homens que são fiéis. E você que já é casado, se você não está conduzindo, comece a conduzir o seu lar, porque essa é a direção de Deus. É assim que Deus escolheu para ser. Não é que a mulher é menos importante, irmãos. Não é que a mulher ela é menor. Não é isso. É a ordem da criação. Paulo vai deixar isso claro, não é? Que a ordem da criação, primeiro Deus criou o homem e depois a mulher, e por causa da ordem da criação, Deus fez da mulher o vaso mais frágil para que o homem cuide dela. É assim que tem que ser. Então aí, homens, assumam seus papéis. Não chega em casa lá e dá um tapa na mesa hoje não, fala assim, quem manda aqui sou eu. Não faz isso não, que a mulher fala assim, eu quero é ver quem manda. Aí vai dar problema, né? Mas tratem da maneira correta e cuidem do seu lar. E aqui já temos logo de cara essa dica de Moisés aos seus leitores, né? De uma forma marcante, ao mesmo tempo sutil, Moisés iguala a omissão de Abrão com a omissão de Adão. E a forma como Sarai manipula o seu marido e toma a frente dele com o que Eva também fez. A aplicação aqui, irmãos, Adão e Eva, Abrão e Sarai ilustram para nós como o pecado de tomar o que não é seu tanto se manifesta nas mulheres, e como o pecado de não tomar o que é dado como responsabilidade se manifesta nos homens. É interessante como há uma inversão de papéis. As mulheres querem assumir o papel que não é dela e os homens querem assumir um papel que não é dele. Eles se limitam ao silêncio, enquanto as mulheres, aqui no caso, e acontece muito corriqueiramente, as mulheres têm que tomar uma responsabilidade que não é delas. E muitas vezes, irmãos, aqui de fazer uma defesa para as mulheres, muitas vezes as mulheres tomam essa posição porque os homens não assumem o seu papel de líder no lar. Não estou dizendo que é certo, só estou dizendo que muito do que acontece é porque os homens não assumem o seu papel de líder no lar. E aí a mulher começa a assumir esse papel de liderança. O fato, bom, e esses dois eventos, né, irmãos, em Gênesis apontam para muitos problemas. O fato é que Abrão não repreende Sarai, seguindo com o enorme sacrifício de se deitar com Agar, e no verso 4 nos diz que ele possui Agar e ela engravida. Em Gênesis 4 temos 3 vezes onde casais, em Gênesis, Gênesis 4 temos 3 vezes onde casais têm relações: Adão e Eva, Caim e sua esposa, Adão e Eva novamente. A NVI traduz como teve relações com o verbo hebraico que é iadá. É isso mesmo? O Fábio é meu ajudante aí. Conhecer, é isso mesmo, Fábio? Se eu errar, pode falar, está errado, pastor, não é isso não, é outro nome, não tem problema.
Aí a gente se acerta depois. E assim Moisés irá manter durante quase todo o livro de Gênesis a ideia de conhecer, mas aqui ele prefere uma palavra com menos doçura, o sentimento. Ele fala possuiu, tomou posse. Não tem a mesma ideia de conhecer. Se os irmãos lembram, quando eu falei de conhecer, é aquele conhecimento íntimo, é o conhecimento todo. E aqui é só uma ideia de possuir. Isso não significa que Agar foi forçada, mas que apenas não se tratava de uma relação de amor, onde duas pessoas que se importam uma com a outra estão conhecendo uma outra. Aqui os interesses estão em outro lugar. Para Abrão, naturalmente, que além do prazer, que isso não está fora de questão, mas também deixar de ouvir as queixas de sua esposa diante da demora em concluir aquilo que ele mesmo havia dito que Deus havia prometido. Para Agar, uma oportunidade de ascender socialmente. Ela não seria mais a ajudante da esposa do seu senhor, mas a mãe de seu filho. E retornando um pouco para o verso 3, temos detalhes que nos ajudam a entender ainda mais a frieza desse arranjo. Primeiro, Moisés nos informa que já 10 anos haviam passado desde a saída de Ur e a chegada em Canaã. Como já vimos no capítulo 12. Quando colocamos prazo para Deus fazer as coisas, irmãos, estamos preparando para o fracasso. Vamos eventualmente meter os pés pelas mãos. Mas há um segundo detalhe, talvez um dos piores. O verso 3 diz: então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido. Sarai, de alguma forma, ela se complica em seus próprios ardis. Agar não é dada como concubina, nem mesmo como apenas um útero para gerar um herdeiro. Ela é dada como mulher, como esposa. Tal detalhe vai complicar ainda mais as coisas e explicará o que acontece em seguida. Uma aplicação final deste ponto, irmãos: maridos e esposas, ou seremos instrumentos de edificação e ajuda mútua na vida uns dos outros, ou seremos instrumentos de destruição e desgraça, quer seja no que aconselhamos uns aos outros, quer seja no apoio aos esposos, quer seja na direção às esposas. Deus tem nos dado muitas tarefas dentro do casamento. Realizar as nossas vontades e sermos instrumentos de pecado não está entre elas. Em segundo lugar, as soluções humanas produzem problemas, expondo pecados. Versos 4b a 6. Na continuação do verso 4, o cenário muda. Temos uma reviravolta na trama. E o que começa mal, piora. O que está ruim vai ficar pior. A solução humana para apressar os planos de Deus começa a azedar. A ajudante começa a se sentir senhora agora. Afinal, ela carrega o herdeiro do Senhor e de todos naquela comunidade. John MacArthur coloca: Sarai decidiu engendrar um esquema tão imprudente e tão completamente carnal que se arrependeria pelo resto de seus dias. E isso já começa a ficar claro no verso 5, e pior ainda, a omissão de Abrão também vai lhe cobrar. Ele não aprende a lição. Diante de um novo discurso de Sarai, Abrão apenas concorda passivamente. Na reclamação desta esposa, lógica e razão não devem ser esperadas. Ela havia culpado Deus anteriormente e agora ela culpa Abrão. No verso 5, Sarai vai dizer: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Veja que ela culpa agora Abrão pelos seus próprios ardis. Em todo o processo houve várias oportunidades de fazer a coisa certa e evitar que tudo chegasse onde chegou. Apesar da dificuldade em liderar e lidar com problemas, aos maridos, aos homens em geral, cabem serem provedores de solução e não fomentadores de erros. Apesar de serem conhecidas por mais emotivas do que os homens, as esposas, as mulheres em gerais, cabem controlar suas emoções de forma piedosa e não serem controladas ou conduzidas por elas. Tal como vemos em Sarai em nosso texto, ela chega a se trair em sua busca por culpar Abrão. Coloquei minha serva em seus braços. Ela mesma acaba colocando que ela foi a culpada, embora ela estivesse culpando Abrão.
Mas a insanidade, isto é, a perda da capacidade de raciocinar, é algo que nos acontece nas tensões que causamos em nossas vidas por causa do pecado. Pois Sarai termina o seu ataque de forma bastante espiritual, entre aspas. Que o Senhor julgue, seja o juiz entre mim e você. O mesmo Senhor que ela havia excluído de todo o processo desde o começo, na verdade que eles haviam excluído, agora ela fala que o Senhor seja o nosso juiz. Eles não colocaram Deus no começo do processo, eles não colocaram Deus no começo dessa decisão, mas agora, diante do problema, diante da luta, diante da dificuldade, agora eles trazem Deus para a cena. Como é horrível isso, né, irmãos? Quando nós deixamos Deus de lado nas nossas decisões, quando nós não olhamos para Deus antes de tomar uma decisão, quando não buscamos em Deus a sabedoria para a tomada de decisões. O verso 6, Abrão sela a sua passividade e sua omissão. Ele relembra Sarai que Agar ainda é sua serva, afinal de contas, é como se ele lavasse as suas mãos. Mas o detalhe é que a reafirmação deixa Sarai livre para fazer o que achasse melhor, seguir o seu coração, como se diz na religião humanista moderna, e assim ela faz. Ela tanto maltrata a Agar, que Agar foge. A palavra de Deus em Timóteo 3,13 vai dizer que os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas é quando os santos se comportam como perversos e impostores. Será que somos poupados? Nosso texto mostra que não. Sarai toma a dianteira de Deus e do seu marido para formar uma família por conta própria, com sua própria solução, mas ela quase destrói sua família. E seguindo o seu plano, o seu coração pecaminoso, bem como de Abrão e Agar, também são revelados. E quando achamos que se completaram as medidas dos problemas, mais vem problemas em seguida, quando continuamos a agir por nossa vontade e não na vontade do Senhor. E é isso que Sarai continua fazendo. As consequências das soluções humanas são misericordiosas, socorridas por Deus, versos de 7 a 16. Algo inesperado acontece no texto. Agar está em fuga. O leitor israelita deveria estar pensando: já vai tarde, ela é uma egípcia mesmo, ela não tem nada a ver com o nosso povo. Já ignorando a culpa de Abrão e Sarai e apenas pensando: essa egípcia, veja o que ela fez com o nosso povo, ela merece mesmo o que está acontecendo com ela. Isso é o que boa parte daquelas pessoas podem ter pensado ao Moisés relatar isso. Mas como eu disse, o Deus que surpreende com o não convencional faz algo inesperado. Primeiro, Deus irá revelar sua natureza no verso 7. Ele não apenas vai ao encontro de Agar, mas aqui temos a expressão o anjo do Senhor, que aponta para uma manifestação da pessoa de Cristo no Antigo Testamento, pelo menos comumente é assim interpretado, chamado de teofania, o Cristo pré-encarnado aparecendo. E aqui é uma aparição destas, anjo de Javé, anjo do Senhor, ou anjo de Javé, no verso 7. Então o anjo do Senhor encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto ao caminho de Sur. Então temos essa expressão que aponta para isso. E isso se comprova mais adiante no verso 10, também novamente, verso 9 e verso 10 vai dizer: então o anjo do Senhor lhe disse, e no verso 10, e o anjo do Senhor disse também, no verso 11, e o anjo do Senhor continuou. Então, várias vezes vai aparecer aqui essa expressão anjo do Senhor. E Agar é tratada de uma forma especial, muito mais especial do que ela mesma pode compreender. Mas antes, ele a pergunta de onde ela vinha e para onde ela está indo. Algo claramente aqui que é uma pergunta para Agar e não para o Senhor. Tal como a pergunta do Éden a Adão: aonde você está? Lembra? Deus pergunta para Adão: cadê você, Adão? Aí Adão fala: olha, eu ouvi o Senhor andando e me escondi, tive medo e me escondi. E aqui ele pergunta para Agar: Agar, de onde você vem? Para onde você vai? Naturalmente, irmãos, não há como se esconder do Deus onipresente. E aqui ele faz Agar perceber como ela estava perdida e sem rumo.
A resposta é limitada, ela apenas estava fugindo de Sarai. Agar não possui um rumo certo. Ela fala: olha, eu estou indo para tal lugar. Não, ela simplesmente fala: olha, eu estou fugindo da minha senhora, nem sei para onde eu vou, estou perdida. Então o Senhor dá uma ordem para ela: volte e sujeite-se a ela. E nos versos 8 e 9 o Senhor dá direção àquela mulher perdida nas consequências de seu pecado de ambição. E em segundo lugar aqui Deus revela a sua misericórdia a Agar. E além disso ele dá uma promessa a ela, uma egípcia. No verso 10 o anjo do Senhor não menciona algo que o Senhor iria fazer, ou que ele havia dito, tal como se fosse um arauto. Antes diz: eu multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. E nesse texto, onde revela a sua natureza divina, Deus ainda comprova a sua fidelidade às suas promessas. Ele havia prometido que os descendentes de Abrão seriam numerosos, e aqui em extrema misericórdia ele decide estender isso também aos descendentes de Abrão através de Ismael. E aqui a fidelidade e a misericórdia de Deus são estendidas a Agar. Os versos 11 a 14, as afirmações do Senhor sobre o filho ainda não nascido de Agar, isto é, seu nome e até a natureza de sua personalidade, servem para trazer segurança a ela. Aquele que lhe estava prometendo sabia do que estava falando. E aqui então, em terceiro lugar, Deus revela a Agar sua soberania sobre a história. Em dois atos de dar o nome ao menino e ao lugar, nos falam ainda algo muito belo nesse texto. Enquanto o menino se chamaria Ismael, pois o Senhor o ouviu o sofrimento. Aquele lugar onde eles se encontram se chamaria Beer Lahai Roi, isto é, o poço daquele que vive e me vê por toda a história. A Eva do povo do Egito, podemos assim dizer, que é a Agar. Nós temos por toda a história Deus cuidando de todos os detalhes. O clamor está presente. O Senhor é o Deus que ouve. Apenas nossos pecados podem nos ensurdecer aos ouvidos de Deus. Vejam, Isaías 59, 1 e 2 diz: o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Por outro lado, o Salmo 116 registra: eu amo o Senhor porque ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol ou do inferno vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor: livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. Irmãos, Deus é um Deus soberano. É um Deus que nos ouve e nos vê sempre que clamamos a Ele. Podemos nos achegar em confiança ao Senhor, mesmo quando pecamos e falhamos, mesmo quando nos afastamos desse Senhor, mesmo quando nos dirigimos na nossa própria direção, mesmo quando nós tomamos as rédeas da nossa vida sem considerar o Senhor. Ainda assim, Deus é um Deus que nos ouve. Como o salmista aqui no Salmo 116 diz: o Senhor ouviu a minha súplica. Como aconteceu com Sarai naquele poço, o Senhor é o Deus que vê e o Deus que ouve. E o mesmo Deus que cuidou de Sarai, que cuidou do salmista, que cuidou dos apóstolos, é o Deus que cuida do seu povo hoje. E nós podemos nos achegar em confiança perante Ele todos os dias. Mesmo quando falhamos, podemos buscar ao Senhor e pedir perdão e restaurar as nossas vidas diante do Senhor. E a beleza que encontramos nesse texto, irmãos, no versos 15 e 16, vemos como Agar de fato obedece ao Senhor. Ela retorna, tem o filho de Abraão, e o próprio dá ao menino o nome de Ismael. É provável que Agar tenha contado a Abrão e Sarai sobre o seu encontro, e isso tenha facilitado as coisas. Contudo, Abrão já contava com 86 anos, e Sarai 76 anos.
Ele já havia esperado 11 anos e ainda levariam mais 14, até que o filho da promessa, Isaque, chegasse. Até lá, até que o Senhor cumpra as suas promessas. Abrão, Sarai, eu e você precisamos aprender o alto preço que pagamos quando substituímos a fé que confia em Deus, que nos ouve e nos vê, por soluções humanas falhas em suas consequências. E nós temos um problema até hoje, né? A história nos mostra um problema. Os descendentes de Ismael continuam lá e vivem em guerra com os descendentes de Israel. Os dois filhos de Abraão vivem guerreando. Filho da promessa, filho que era com Sarai, mas o outro filho que Deus também dá uma promessa. Estão lá lutando até hoje, guerreando até hoje. Dois povos que vieram do mesmo pai, do mesmo patriarca. Naturalmente temos outros povos lá ainda, né, que depois foram aumentando essa tensão. Mas a tensão e o problema está lá até hoje. Quando substituímos, irmãos, a fé em Deus pelas nossas soluções, nós vamos ter consequências. Vamos ter consequências. A substituição então da fé pelas ações humanas pode gerar problemas a curto e a longo prazo. Soluções humanas substituem a fé expondo limitações. Soluções humanas produzem problemas expondo pecados. As consequências das soluções humanas são misericordiosamente socorridas por Deus. Concluo com a aparente disparidade entre as promessas de Deus e o cumprimento delas chega ao auge. Agar, a serva egípcia, e usada como substituto para Sara, esposa estéril, a fim de ajudar a Deus a cumprir sua promessa de uma descendência numerosa. Desta união nasce Ismael, quando Abrão então estava com 86 anos de idade. A narrativa de Gênesis não fala dos próximos anos seguintes, dos próximos 13 anos. Deus apareceu a Abrão quando estava com 99 anos, e aí semana que vem você vai ouvir sobre essa parte da história, em Gênesis 17. Anunciando a si mesmo e apresentando um desafio, que reafirmava e fortalecia a promessa de uma posteridade abundante. A palavra-chave, bênção, que está em Gênesis 12, é substituída pela palavra-chave aliança, que na realidade significa uma promessa de abençoar. Deus promete expressamente dar uma descendência que será bênção, tanto para Sara, não mais Sarai, como a gente verá daqui a alguns dias, alguns domingos, por intermédio de um nascimento de um filho, como para Ismael, o filho de Agar. Deus é o Deus da aliança, uma aliança que promete bênção para aqueles que estão com Ele. Então nós temos um silêncio de 13 anos aproximadamente, até o texto que não vai ser pregado domingo que vem, perdão, vai ser pregado no outro domingo, porque domingo que vem é Dia das Mães. Então a pregação será voltada para a data. Então o Fábio tem ainda 2 semanas para terminar de preparar o sermão que ele começou há 2 meses. Então o Fábio vai pregar Gênesis 17. E eu não vou dar spoilers, já dei demais aqui, né? Mas são 13 anos de silêncio até Deus falar, ou pelo menos ter um registro do que Deus fala com Abraão. E esse Deus da aliança é o Deus que cumpre suas promessas para com os seus filhos. Por isso podemos descansar nele, sabendo que Ele é o Senhor que nos guia, nos guarda e nos conduz em todas as coisas. Como já falado, irmãos, mesmo quando nós procuramos soluções humanas que tiram Deus, muitas vezes, da história, nós podemos retornar a Ele e clamar por misericórdia. E podemos falar: Senhor, eu errei, eu deixei de te procurar, eu deixei de te ouvir, eu deixei de conhecer a tua voz, mas me socorre, o erro já está feito, agora eu preciso do Senhor, agora eu preciso da sua graça, agora eu preciso da sua misericórdia. Mesmo que nós tenhamos afastado Deus da história, Ele é um Deus que volta para a nossa história quando nós o buscamos de todo o coração. Como eu já falei aqui várias vezes e volto a falar, é um Deus que nos dá mais uma oportunidade
e, se necessário, mais uma oportunidade, porque Ele é um Deus que ama e cuida dos seus filhos. Que Deus assim possa nos abençoar e que os nossos planos estejam voltados sempre buscando a vontade de Deus. Amém?